que são as... O que é self, né? O S aqui, ó. S, S-E, né? S-E, self. Self. Aqui, ó. São as... Vou começar então pelas Self-Limited Focal Epilepsies of Childhood. As epilepsias focais autolimitadas da infância. Que seria aqui no artigo, o item 3. As epilepsias focais de início na infância são frequentemente autolimitadas e usualmente de causa desconhecida. Muitas epilepsias autolimitadas focais têm achados eletroclínicos específicos, né? E caem dentro de um dos grupos das selfs. Figura 1. Vamos ver a figura 1 aqui. Essa aqui, figura 1. Self-Limited Focal Epilepsies of Childhood. As epilepsias focais autolimitadas da infância, SELF. Síndromes são um grupo de condições caracterizadas por ocorrência idade dependente em crianças que, sob outros aspectos, são normais. A cognição e a avaliação neurológica são tipicamente normais. A remissão ocorre em quase todos os pacientes na puberdade. Fatores presumidamente genéticos têm um papel importante. As crises, a semiologia das crises e os achados eletroencefalográficos são específicos para cada síndrome incluída nesse grupo. Dentro das selfs, nós reconhecemos 2 níveis de síndrome baseadas num prognóstico de longo termo. O primeiro grupo, o grupo 1, inclui 2 síndromes. A anteriormente conhecida síndromes da epilepsia da infância com espícula centrotemporal ou epilepsia benigna da infância com spikes centrotemporais ou epilepsia rolândica, esse era o nome anterior, né? Agora, renomeada de Self-Limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes, ou seja, epilepsia autolimitada com espículas centrotemporais. E a síndrome de Panayotopoulos, ou a epilepsia occipital benigna de início precoce, agora renomeada de Self-Limited Epilepsy with Autonomic Seizures, né? Ou seja, a epilepsia autolimitada com crises autonômicas. O segundo grupo agora, esse é o grupo 1, né? Panayotopoulos e rolândico. Grupo 2, tem 2 síndromes, anteriormente conhecida de epilepsia de início tardio, epilepsia occipital de início tardio, né? A síndrome de Gastaut, ou a epilepsia occipital idiopática da infância, a mesma coisa, tipo Gastaut. Agora foi renomeada como Childhood Occipital Visual Epilepsy. E você tem um outro elemento aqui, uma outra síndrome, né, que é a epilepsia do lobo occipital fotossensitiva idiopática, que agora foi renomeada epilepsia do lobo occipital fotossensitiva. Fotossensível, né, em português, perdão. No grupo 1, que é o grupo do rolândico e do Panayotopoulos, a remissão é esperada em todos os casos. Então, Panayotopoulos e rolândico, todos os casos remitem. No grupo 2, a remissão é altamente sugestiva aqui de que vai ocorrer, né? Entretanto, poucos pacientes têm crises persistentes após a adolescência, né? A figura representa a idade de início e os achados do eletro para cada síndrome. Ah, legal, vamos ver aqui. Self-Limited Epilepsy with Autonomic Seizures, os CELEAs. Então, a epilepsia autolimitada com crises autonômicas, os CELEAs, a síndrome de Panayotopoulos. Vamos ver aqui a idade de início, aqui é 1 a 14, aliás, o range, né, da síndrome. Isto é, né, a faixa de ocorrência, que é de 1 a 14 anos, usualmente 3 a 6 anos. Você tem espículas multifocais de alta voltagem. Ele não coloca mais como epilepsia. Panayotopoulos, ela é conhecida como epilepsia occipital, né? De início precoce. Agora ela fica como uma síndrome multifocal. Panayotopoulos agora chama-se CELEAS e é multifocal. Self-Limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes, é o SELECTS, que é o rolândico. Confesso que para mim vai continuar sendo o rolândico mesmo, mas vamos também adotar aqui a nova nômina, né? Quem sabe faz, quem não sabe segue, né? Então, no meu caso aqui, eu não sei, eu vou seguir SELECTS, mas o rolândico fica no coração.
Vamos ver o range aqui, né? A faixa 3 a 14 anos, pouquinho depois aqui do Panaeotópolis, né? 3 a 14 anos, o pico aos 7 anos. Você tem espículas centrotemporais, você não é multifocal igual o nosso amigo aqui, Panaeotópolis, não. Os componentes são espículas centrotemporais. Olha só aqui, epilepsia occipital, espículas occipitais, você tem o fenômeno fixation off e a faixa, né, o range aqui vai de 1 a 19 anos, usualmente 8 a 9 anos, no caso aqui da Childhood Occipital Visual Epilepsia, epilepsia COVE, epilepsia occipital visual da infância, né, o COVE. Lembrando, né, que o COVE ele é a epilepsia occipital de início tardio, tipo Gastou. Gastou aqui, Panaeotópolis aqui. Vamos ver aqui a pole agora, né? A fotossensível occipital lobo epilepsia. Epilepsia do lobo occipital fotossensível. Você tem espículas occipitais, né, como aqui na Gastou. O range, olha que interessante, 1 a 50 anos, hein? Fotossensível vai lá para os 50 anos até. Mais comum entre 4 a 17 anos, a média é 11 anos para o surgimento da epilepsia. É o grupo 2 aqui então, né? Seria a COVE e a POLE. E o grupo 1, CELES e SELECTS. Tá? A idade dependente, essas síndromes têm idade dependente. Os antecedentes de história geralmente são insignificantes. O exame neurológico é que a cognição é normal. A remissão usualmente ocorre na puberdade. A semiologia das crises é clássica e você tem achados no eletro específicos. Figura 1, a gente já viu. Vamos seguir aqui agora no texto. Nós estamos no tópico 3. Epilepsias autolimitadas focais da infância. Para nós é infância, né? E para eles é childhood. Bom, essas condições, então, elas têm sido referidas no passado como benignas, como idiopáticas. Né? O termo benigno, benign, não é mais recomendado. Por quê? Ele esquece de lembrar, né, das comorbidades presentes em alguns indivíduos. O termo idiopático agora é restrito para as 4 síndromes de epilepsia generalizada, tá? Então só as epilepsias generalizadas desse grupo aqui que vão levar o termo idiopático. Dada a evolução típica dessas condições, com idade dependente, de início e remissão, tem sido proposto a gente usar o termo autolimitada quando a gente se refere a essas epilepsias. A Task Force da Eli, Nosologia e Definições, propõe que o termo autolimitada, epilepsias Self-Limited Focal Epilepsies of Childhood, ou seja, epilepsias focais autolimitadas da infância, esse termo ele abraça, né, esse grupo de síndromes epiléticas. Fatores genéticos presumidos, né, tem um papel etiológico aqui importante. Como isso aí pode ser suportado, né, pela alta incidência de história familiar positiva nessas epilepsias idade dependentes. Entretanto, não existe uma variante genética específica identificada até agora. Raramente, as variantes genéticas podem ser associadas com fenótipos mais graves, né, dessas síndromes. Por exemplo, vamos ver aqui uns genes aqui, GRIN2A, na SELECTS, evoluindo para uma encefalopatia epilética com pontas ondas durante o sono. Quando você tem, né, uma associação com certos genes específicos, dá o caso do GRIN2A, a epilepsia rolândica pode evoluir para uma encefalopatia epilética com ponta onda durante o sono de ondas lentas. Uma encefalopatia epilética com pontas ondas durante o sono. As SELFs
isto é, epilepsias focais autolimitadas, é o grupo todo, né? Corresponde a 25% de todas as epilepsias pediátricas. É muita coisa, né? 25%. Essas síndromes compartilham os seguintes achados. Vamos ver todas as síndromes então, né? Panayotopoulos, Gastaut, Rolândico. 1. Você tem uma ocorrência idade dependente específica para cada síndrome. 2. Você não tem lesão estrutural no cérebro. 3. A história neonatal, de nascimento, os antecedentes todos são insignificantes. 4. A cognição e o exame neurológico são normais. 5. A remissão ocorre na puberdade, para todas essas síndromes. 6. Elas são fármaco-responsíveis ao tratamento. 7. Você tem um traço genético de predisposição para o EG. 8. As crises clássicas, você tem semiologia clássica de crise para cada síndrome. As crises são motoras focais ou sensoriais, com ou sem estreitamento de consciência, e podem evoluir para crise tônico-clônica generalizada, né, bilateral. 9. Achados específicos no EG. Você tem a normalidades epileptiformes com morfologia e localização distinta, dependendo do tipo da síndrome epilética, frequentemente ativados pelo sono. O EEG tem uma atividade de fundo, né, o background aqui, normal. Na maior parte dos casos, saindo agora dessa lista, né, as crianças com CELVs, com essas epilepsias autolimitadas aqui, idade dependente, têm achados característicos de uma síndrome específica. Entretanto, alguns têm um quadro misto, ou pode evoluir de uma síndrome para outra ao longo do tempo. Além disso, raros casos também mostram sobreposição com epilepsias generalizadas idiopáticas. Interessante, né? Dentro desse grupo de CELVs, o que é CELV mesmo, pessoal? Self-Limited Focal Epilepsies, né? CELVs. A gente reconhece 2 níveis de síndromes baseados no prognóstico de longo tempo. Né? O primeiro subgrupo inclui 2 síndromes. Ele está meio que se repetindo aqui para que realmente fique bem sedimentado para a gente. Né? Então ele fala que você tem 2 tipos de síndromes baseados no prognóstico aqui da evolução. Então você tem o primeiro grupo, que inclui 2 síndromes: Self-Limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes, epilepsia autolimitada com espículas centrotemporais, Selects, anteriormente conhecida como epilepsia da infância com espículas centrotemporais, epilepsia benigna da infância com espículas centrotemporais, ou epilepsia benigna rolândica. Então, nesse grupo aqui, nesse subgrupo, baseado na evolução, ele colocou a rolândica e vai colocar aqui a Self-Limited Epilepsy with Autonomic Seizures, CELEAS, que anteriormente era conhecida como síndrome de Panayotopoulos, ou epilepsia occipital benigna de início precoce, que agora ele coloca como, acho que aqui está certo, né? Na verdade ela é multifocal, né? Ela não é só occipital. Você pode ter até Panayotopoulos sem espícula occipital. Então acho que está correto colocar como multifocal. Esse segundo grupo aqui inclui 2 síndromes. Childhood Occipital Visual Epilepsy, a COVE, que era chamada anteriormente de epilepsia occipital benigna de início tardio, síndrome de Gastaut, ou epilepsia occipital tipo Gastaut, né? Raros casos podem começar ao redor da puberdade e adolescência. Tá lembrando que ele colocou aqui um adendo aqui, essa classificação do Gastaut. Então, que é o segundo grupo, Gastaut e epilepsia do lobo occipital fotossensível, é o POLE, né? Photosensitive Occipital Lobe Epilepsy, anteriormente conhecido como epilepsia do lobo occipital fotossensível, idiopática. Então, nos 2 grupos a gente tem um grupo rolândico Panayotopoulos, no outro grupo Gastaut e epilepsia occipital fotossensível. Ele dividiu esses grupos por quê? Por causa do tipo de evolução.
No primeiro grupo, a remissão de selects e celeas é esperada em todos os casos na adolescência. E, se o tratamento é iniciado, não deve ser continuado além dessa idade. Isso aqui é importante, hein? Chegou na adolescência, vamos parar de tratar, porque depois também, né? Já é esperado na história que não vai passar daí. Na couve, que é a gastô, né? E na pole, que é a fotossensível, a remissão é altamente esperada, né? Entretanto, poucos pacientes podem experimentar uma persistência de crise na adolescência. O tratamento crônico com medicação anticrise geralmente é prescrito. Na maior parte dos casos, as medicações anticrise podem ser com sucesso descontinuadas sem recorrência de crises. Entretanto, em raros casos, podem requerer um tratamento prolongado com medicação antiepilética. Por isso que ele dividiu em dois grupos, então. Né? Uma para de tratar na adolescência e o outro, às vezes, tem que tratar por tempo prolongado. A nomenclatura, todas as mudanças, né, na nomenclatura acima foram cuidadosamente avaliadas, né, pelo nosso grupo de estudo. A meta principal foi você fazer uma classificação uniforme, uma terminologia para as epilepsias, síndromes de epilepsia focais autolimitadas da infância, né? E nosso desejo aqui foi melhorar o diagnóstico e o tratamento dessas síndromes epiléticas, o aconselhamento e o tratamento, né? Bom, agora ele vai comentar, nós estamos no item 3, vai comentar aqui 3.1, ele vai entrar em cada epilepsia especificamente, desse grupo aqui das focais. Então, self-limited epilepsy with centrotemporal spikes, a epilepsia autolimitada com espículas centrotemporais, que a gente não pode chamar de rolândico, tá? Então, epilepsia rolândica mudou de nome, tá? Então, a gente chama agora de selects, mas eu vou chamar de rolândico ainda, porque é muitos anos, né, de utilização. Selects, então, é uma síndrome de epilepsia autolimitada, anteriormente conhecida como epilepsia rolândica benigna ou epilepsia benigna com espículas centrotemporais, que começa na infância, nos seus anos iniciais da escola, né? Da escolaridade aqui, tá? Ele coloca tabela 2, vamos para a tabela 2 aqui, vamos ver a tabela 2. A epilepsia autolimitada com espículas centrotemporais. Tá aqui. Crise, que é mandatório, obrigatório, né? Você tem crises focais com disartria, cialorreia abundante, né, que é descrito mesmo, disfasia e movimentos tônico-clônicos ou clônicos unilaterais da boca. Isso ocorre na vigília ou no sono. E você tem também crises noturnas focais que evoluem para crises bilaterais tônico-clônicas no sono apenas. Ele coloca aqui, ó, nocturnal focal to bilateral tonic clonic seizures in sleep only. Então ele fala das crises focais no rolândico e crises focais que evoluem para crise bilateral tônico-clônica no sono apenas. Se as crises ocorrem durante o sono, elas são vistas dentro de 1 hora, geralmente, do início do sono, ou 1 a 2 horas antes do despertar. Então isso aqui é obrigatório para você fazer um diagnóstico de rolândico. Alerta! Bandeirinha vermelha aqui, hein? Atenção! Se você tiver crise focal motora ou se você tiver status epiléticos convulsivo generalizado que dura mais de 30 minutos, você fala, opa, isso não é comum no rolândico, hein? Isso aqui não é comum em crise rolândica, não. Né? Crise focal motora ou um status convulsivo generalizado aqui muito prolongado, bandeirinha vermelha ali. Crises que ocorrem usualmente mais que diariamente, né? Deve ser várias crises ao dia aqui, né? E crises apenas durante o dia. Então você fica esperto que não deve ser rolândico. E o que é
exclusionário aqui. O que é que exclui a possibilidade de epilepsia rolândica ou self-limited epilepsy with centrotemporal spikes? Se você tiver crises tônico-clônicas generalizadas durante a vigília, se você tiver ausência atípica, se você tiver crises com alucinações gustativas, medo e achados autonômicos, aí já exclui epilepsia rolândica, tá? O EEG, você vai ter espículas centrotemporais de alta amplitude bifásicas, tá? Essas são as anormalidades epilépticas no traçado. O que é que alerta? Se você tiver alentecimento focal sustentado, quer dizer, você tem uma área ali, né, no scalp, em que ele está constantemente lento, mesmo depois que termina o estado pós-ictal, você fala, opa, não deve ser rolândico isso aqui não. Está lento isso aqui, contínuo. Se você tiver alterações, anormalidades em EEG seriais, né? Centrotemporais unilaterais persistentes, você vai fazer um eletro, faz 2, faz 3, sempre você tem anormalidade persistente na região centrotemporal de um lado só. Você fala, opa, não deve ser rolândico isso aqui, porque o rolândico é muito comum, né, ele fazer descargas independentes bilaterais, né, na região centrotemporal ali. E se você tiver falta de ativação também das espículas centrotemporais no sono, também já meio que deve ser rolândico isso aqui não. Então, lentificação focal no eletro, achados no eletro, que é importante pra gente, né, que nós somos eletroencefalografistas, vamos ver o que é importante aqui. Lentificação focal persistente, descargas epilépticas centrotemporais de um lado só em traçados seriados e falta de ativação com sono. Idade de início aqui. Se você tiver uma idade de início acima de 12 anos, fique esperto. Não deve ser rolândico isso aqui. Pode até ser, né? Mas você já fica mais com o pé atrás. Tá? E quando é que você exclui? Se ocorre abaixo de 3 anos ou acima de 14 anos. Abaixo de 3 anos ou acima de 14 anos, você exclui epilepsia rolândica. E essa exclusão aqui é muito interessante, né? 3 anos é mais que 14, menos que 3. É muito interessante porque se você vier aqui na National Library of Medicine, né, você vai ver que a epilepsia rolândica, tá vendo? Olha só. É um site balizado aqui, né? Você vai ver aqui assim, ó. Epilepsia rolândica benigna pode iniciar-se em qualquer lugar, aqui, ó, entre 1 a 14 anos de idade. 1 e 14 anos de idade. Então é raro? É raro. Mas você pode ver quadros rolândicos iniciando antes dos 3 anos de idade. Então, será que esse 3 a 4, menos de 3 anos aqui, 14 anos, eu acho que todo mundo concorda, né? Mas esses 3 anos aqui, será que ele não deveria estar aqui, ó? Junto aqui, né? Com alerta, né? Não é comum, mas com 1 ano de idade você pode ter descargas rolândicas. A gente vê isso em bebezinho, né? Às vezes sintomático, às vezes não. Mas é interessante essa exclusão aqui, né? Que é exclusionary, tá vendo aí, ó? É para tirar fora. Mas eu sugiro que você veja isso aqui com ressalva, né? Com essa ressalva de que em outras fontes o rolândico pode começar com 1 ano de idade. Porque senão a gente pode pegar uma criança pequena aí com rolândico e você fica, o que é que tem, né? Não pode ser. Pode ser, né? Desenvolvimento no início. Olha só, o desenvolvimento dessas crianças é totalmente normal no rolândico, né? Quando é que tem a bandeirinha vermelha aqui?
Se você tiver uma desabilidade, uma perda, né, cognitiva, uma dificuldade cognitiva aqui intelectual, né, dificuldade intelectual que ele fala, moderada, profunda, bandeirinha vermelha pode não ser. E se você, com certeza não é, se você tiver uma regressão neurocognitiva com ponta onda contínua no sono. Daí realmente não é rolândico de jeito nenhum, né? Aí você fala, é tão diferente, né? Ponta onda contínua no sono. Não, às vezes você tem rolândicos com alta taxa de disparo, viu? Você fica até em dúvida em alguns momentos. Então, mas o que não tem é regressão neurocognitiva, com certeza. Exame neurológico normal, se a criança tiver hemiparesia ou achados focais neurológicos, além da paralisia de Todd, né? Lembrar disso. Bandeirinha vermelha, que não deve ser rolândico isso aqui. Tá? Imagem. Não tem nada. Se você tiver uma lesão ali, acabou, não é epilepsia rolândica, né? De jeito nenhum, não é, selects. Selects, né? E o curso da doença, remissão, você vai ter aqui na adolescência. Você não tem regressão de desenvolvimento, né? Atraso neuropsicomotor nenhum tipo. Se você tiver uma regressão neurocognitiva com ponta onda contínua no sono, daí você está sugerindo uma evolução para encefalopatia epilética com ponta onda contínua no sono. É uma evolução rara, mas pode acontecer aqui na selects, epilepsia rolândica. Uma ressonância magnética de crânio não é necessária para o diagnóstico, mas deve ser extremamente considerada em casos com alertas. Um EEG ictal não é necessário para o diagnóstico, porque no EEG interictal, né, você já pega as alterações que são típicas. Síndrome sem confirmação laboratorial. Em lugares onde você tem recursos muito limitados, a SELECTS, epilepsia rolândica, pode ser diagnosticada sem EEG e sem MRI, né, sem a ressonância, em crianças sem os alertas, que preenchem todos os critérios mandatórios e os excludentes. Daí você já fecha o diagnóstico. Tá? Então isso aqui foi a tabelinha... Aliás, foi a tabelinha 2, exatamente. Tabelinha 2, tá aqui, ó. Vamos seguir agora o texto 3.1 Selects, né? A Self-Limited Epilepsy with Central Temporal Spikes, epilepsia rolândica. Epilepsia autolimitada com espículas, com spikes, com pontas centrotemporais, né? Spikes, pontas, espículas. As crises são geralmente breves, tipicamente envolvendo, né? Atividade clônica ou tônica, que envolve a língua, a garganta e um lado inferior da face, que pode então evoluir para uma crise focal ou uma crise tônico-clônica bilateral. Essa síndrome epilética ocorre em crianças que são de outra forma neurologicamente e cognitivamente normais, e os estudos de imagem, se feitos, não mostram nada. O EEG mostra uma atividade de fundo normal, com espículas centrotemporais, ou spikes, ou sharp and slow wave complexes, ponta onda lenta, que são ativadas pela sonolência e pelo sono. As crises param na puberdade, os achados de uma história familiar positiva e anormalidades focais no EEG, nos membros da família, suportam a origem subjacente genética, o fator genético subjacente contribuindo para a etiologia da selectis, epilepsia rolândica. 3.1.1, a epidemiologia da selectis, né, Self-Limited Epilepsy with Central Temporal Spikes, selectis, epilepsia rolândica. Ela é a mais frequente das selfs, das epilepsias autolimitadas, e ela corresponde a aproximadamente 6 a 7% de todas as epilepsias na infância. É muito, né? A sua incidência é de aproximadamente 6,1 por 100 mil crianças abaixo de 16 anos de idade por ano. Contexto clínico 3.1.2. Contexto clínico da epilepsia rolândica.
A idade de início usualmente é entre 4 a 10 anos. Coloca aqui uma range, né? É uma faixa, então, né, de 3 a 14 anos de idade em 90% dos pacientes, com um pico aproximadamente aos 7 anos de idade. Ambos os sexos são afetados, com uma leve predominância masculina. 60% então dos pacientes são do sexo masculino. Antecedentes de nascimento, história neonatal são tipicamente normais. A história de crise convulsiva febril é vista em 5 a 15%, deixa eu ver aqui, dos casos. Raramente uma história de celeias pode estar presente, sempre repetindo, né, para a gente não esquecer, né? Celeias, no caso aqui, self-limited epilepsy with autonomic seizures, epilepsia autolimitada com crises autonômicas, que é a síndrome de Panayotopoulos, né? Raramente ela pode estar presente na história desses pacientes. Quer dizer, uma rolândica pode evoluir a partir de um Panayotopoulos, então. Isso é bem interessante. O desenvolvimento da cognição, o exame neurológico, o perímetro cefálico, né, antes das crises são tipicamente normais. A SELECTS, né, a Self-Limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes, o rolândico, pode ser visto em crianças com história de injúria neurológica prévia ou dificuldade intelectual também, mas desses achados são considerados coincidentes e não causais. Antes do início da epilepsia, hiperatividade ou déficit de atenção também, aliás, também, né, alterações cognitivas específicas, outros déficits relacionados principalmente à linguagem e à função executiva podem ser vistos. Isso tem várias descrições, né, em vários artigos. 3.1.3 Curso da doença. As crises usualmente resolvem na puberdade, mas podem ocasionalmente continuar até 18 anos de idade. Geralmente no começo da puberdade, né, desaparece. Mas aqui, ó, segundo ele, pode ir até os 18 anos, então não é pra gente se espantar se acontecer. Panayotopoulos, né, no seu livro clássico aí de 2014, se não me engano, ele fala que geralmente, né, invariavelmente as crises param por volta dos 16 anos. Enquanto a epilepsia está ativa, enquanto a rolândica, né, a epilepsia rolândica está ativa, déficits de comportamento e neuropsicológicos raramente podem aparecer ou piorar, particularmente no que diz respeito, né, à linguagem e função executiva. Esses déficits frequentemente melhoram ou resolvem com a idade. O desfecho social nos adultos é muito bom e as crises tipicamente correspondem bem às medicações anticrise. O prognóstico das crises para remissão é excelente, mesmo para aqueles cujas crises são inicialmente difíceis de controlar. Evolução boa, então, né? 3.1.4, nós estamos falando da epilepsia rolândica, ou se você quiser, a Self-Limited Epilepsy with Centrotemporal Spikes, que é o novo nome dela, né? Então, 3.4.1, crises. Como é que são as crises da epilepsia rolândica? Você tem crises focais com características frontoparietais operculares. As características dela, então, correspondem ao córtex frontoparental opercular. Ou você vai ter crises tônico-clônicas noturnas, crises tônico-clônicas bilaterais, né? Ou seja, generalizadas, né? Essas crises são mandatórias, são obrigatórias para o diagnóstico. As crises são breves, menos de 2 a 3 minutos. Usualmente são infrequentes, ele coloca aqui poucas em número, né? A maior parte das crianças tem menos de 10 crises a vida toda. E pode ocorrer esporadicamente, frequentemente, aliás, com crises frequentes vistas ao longo de poucos dias ou semanas, né? Então, vários meses passam até que ocorra a próxima crise. Ah, tá. O que acontece, né? Você pode ter um período aqui de algumas semanas, né, ou dias em que você tem várias crises e depois passa meses até que novas crises possam aparecer. Características semiológicas das crises focais incluem
1. Sintomas somatosensoriais. Por exemplo, você pode ter aqui unilateral numbness, numbness você pode traduzir como adormecimento, né? Ou parestesia da língua, dos lábios, das bochechas, na parte interior das bochechas e na gengiva, né? Gums, gengivas, tá? Dentro dos sintomas ainda, você pode ter 2 aqui. Sinais motores orofaciais, especificamente contrações tônicas ou clônicas de um lado só da face, da boca, da língua, que então evoluem para um lado inteirinho da face. 3. Você pode ter bloqueio fonatório, né? O speech arrest. Crianças têm dificuldade ou são incapazes de falar, disartria ou anartria, mas podem entender a linguagem. E 4, cialorreia, que é um sintoma aí que tal característico. Não é claro, né, se isso é devido ao aumento da salivação, a distúrbios da deglutição ou ambos. Em alguns casos, crises focais no sono envolvem rapidamente para atividade tônico-clônica do membro superior ipsilateral. Você vai ter uma crise ipsilateral hemiclônica ou uma crise focal ou bilateral tônico-clônica. Paralisia de Todd pode ocorrer pós-ictalmente. Nas crises noturnas, o componente inicial focal pode frequentemente não ser testemunhado. No começo a pessoa não vê, né? Os pais, né, vão ver depois que a criança já começou a convulsionar mesmo. Crises ocorrendo durante o sono em 80 a 90% dos pacientes e apenas enquanto acordado em menos de 20% dos pacientes. Achados cognitivos, por exemplo, alucinação gustatória, achados emocionais, por exemplo, medo, e achados autonômicos não são vistos, hein? Então, na epilepsia rolândica você não tem isso. Além disso, status epiléticos também, focal motor ou focal, evoluindo para status clônico-tônico bilateral, definido como uma crise que persiste por mais de 30 minutos, no caso da Selects aqui, epilepsia rolândica, é raro. E se estiver presente, deve levar a uma revisão do diagnóstico. Você repensa aí, hein? Não deve ser epilepsia rolândica. Né? A ocorrência de ausências atípicas também, crise focal atônica e crise motora focal com o mioclonus negativo, com perda do equilíbrio queda, deve sugerir uma evolução para encefalopatia epilética com ponta-onda durante o sono lento. E a evidência de dificuldade cognitiva ou regressão deve ser avaliada. Crises generalizadas tônico-clônicas, ao invés de crises focais com evolução, né, para generalização tônico-clônica. Então ele dá 2 padrões aqui. Ele fala que ele está falando o seguinte aqui: aparecimento de crises generalizadas tônico-clônica é uma coisa. Isso aqui é distinto do quê? De uma crise focal que evolui para uma crise bilateral tônico-clônica. Então ele está dizendo uma focal que generalizou é diferente de uma generalizada primariamente. E ele prossegue. Durante uma crise generalizada tônico-clônica, durante a vigília, é exclusionária, mas pode ser difícil de você diferenciar clinicamente. Então a pegadinha aqui é o seguinte, né? Se ele tiver uma crise generalizada tônico-clônica na vigília, você exclui o panaeotópico, exclui a rolândica, né? O Selects. Entretanto, você tem que lembrar que existe a possibilidade de você estar apresentando, na verdade, uma crise focal que está evoluindo para uma bilateral tônico-clônica. Daí é possível que seja decorrente de uma Select, sim. Então essa distinção tem que ser muito clara, tem que ser muito precisa para você excluir o rolândico, né? 3.1.5 eletroencefalograma. Falar do eletroencefalograma da Selects, carinhosamente conhecida como epilepsia rolândica, anteriormente conhecida como epilepsia rolândica, né? Atividade de fundo
ela tipicamente é normal, com a presença de arquitetura do sono normal, né? Se você tiver, refere ele aqui, uma lentificação focal sustentada sem pontas centrotemporais, ou uma lentificação difusa, gravada, outra síndrome epiléptica ou uma lesão estrutural deve ser considerada. Daí já vai afastando a SELECT. E aí você tem que fazer uma imagem, né? Uma neuroimagem, tá? Aí está recomendada a neuroimagem. Vamos lá. Centro temporal, ondas agudas e ondas lentas, seguidas de ondas lentas, né? Complexos ponta-onda lenta. Centro temporais de alta amplitude, acima de 200 microvolts, pico a pico, que ativam na sonolência e no sono, elas são mandatórias, são obrigatórias para o diagnóstico. Elas são trifásicas, alta voltagem, 100 a 300 microvolts, ondas agudas, com uma pequena positividade inicial, de baixa amplitude, né? E então uma onda negativa de alta amplitude, seguida de novo por uma positividade de baixa amplitude. Tá? Essa é a morfologia, está descrevendo a morfologia aqui, né? Você tem ondas de alta amplitude e, na verdade, você pode ter ondas agudas, né? Ondas sharps, trifásicas, por quê? Tem uma positividade inicial, uma alta negatividade e depois uma pequena positividade de novo. Então ela tem 3 fases, mas não é aquela onda trifásica dos metabólicos, tá? É bem diferente. O que é interessante é que tem, né, um dipolo transverso, dipolo transverso com uma positividade frontal, temporoparietal negativo. Então o dipolo ele é positivo frontal, na região temporoparietal ele é negativo, próximo ao gerador, né, da descarga epiléptica, ele é negativo. E esse dipolo transverso frequentemente é seguido por uma onda lenta, de alta voltagem. Aliás, o dipolo não, né? A ponta que forma o dipolo frequentemente é seguido de uma onda lenta de alta voltagem. A normalidade pode ser isolada ou pode ocorrer em trens, pode ocorrer em duplas, em trios, pode ser focal, rítmica. Atividade lenta, ocasionalmente observada na mesma região das espículas. Você pode ter uma atividade lenta ali, bem na região da espícula. Conforme a espícula desaparece, aquela atividade lenta ela não persiste, tá? Porque se persistir por tempo prolongado, pode ser uma lesão focal. A normalidade epilética pode ser unilateral, bilateral e independente. Então você pode ter spikes, ondas agudas, pontas ondas na região central, centro temporal, tanto à direita quanto à esquerda, independente. Assim mesmo, aliás, é característico até, né, da epilepsia rolândica isso. Pode existir anormalidades vistas fora da região centro temporal também, ou seja, você pode ter foco de linha média, você pode ter foco parietal, você pode ter foco frontal, você pode ter foco occipital na epilepsia rolândica, né, agora conhecida como SELECTS. Se você tem um padrão contínuo ponta-onda no sono, a criança deve ser avaliada para distúrbios progressivos de linguagem ou comprometimento cognitivo ou regressão, porque este padrão de EEG ele deve conduzir, né, um diagnóstico de encefalopatia epilética com ponta-onda lenta, né, do sono. E aí então você vai ter um platô, né, no desenvolvimento da criança ou até a regressão cognitiva. Então, ponta-onda contínua no sono, daquela criança que você acha que é um rolândico ou que está suspeitando um rolândico, pode levar a gente aqui para um diagnóstico aqui de um Landau-Kleffner, tá? Um aumento, né, marcado na frequência da atividade epileptiforme na sonolência e no sono é típico, ou seja, o sono ele dispara mesmo nessas pontas ondas aqui da epilepsia rolândica. O padrão do eletro pode também mudar de tal maneira que ondas agudas ou pontas ondas, eles aumentam o campo dele, pode se tornar bilaterais e síncronos. Então o padrão ponta-onda pode ser, num dado momento, bilateral e síncrono, que pode confundir a pessoa,
Figura 2B, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Figura 2A, nós estamos vendo aqui, ó, T4, tá vendo? Uma reversão de fase, é bipolar essa montagem. Você tem uma reversão de fase, as ondas estão bicando para o T4 aqui, ó, eletrodo comum. Tá vendo? Então, é uma epilepsia rolândica, ponta, né? Várias pontas bicando aqui ou revertendo a fase para a região do T4. Aí você fala, não, mas tem aqui também, ó, F4, C4, tem aqui F7, T3, tem um monte de onda aqui, ó, C3, P3. Então, no caso de C3, P3, olha que interessante, né? Essa descarga aqui, ó, que eu estou apontando, C3, P3, tá vendo? Você vê que ela ocorre independente dessa descarga aqui, ó. T4. São descargas independentes. Da mesma maneira que o CZ, tá vendo? Ele está disparando aqui, mas aqui em cima não dispara, ó. Aqui em T4. Então são descargas independentes. CZ, olha aqui, ó. É P3, onde mais que tem? F4, C4 já está disparando aqui em consonância, né? Sincronicamente, vamos dizer assim, ao T4. Então o que acontece com esse C4 aqui? Esse C4 aqui, na verdade, ele é uma descarga que está aparecendo por proximidade aqui do T4. Uma descarga por proxy, por proximidade do T4. Tá? Isso aqui é a figura. Que figura que é essa aqui? Vamos ver aqui. Figura 2 mesmo. Né? Então o A, o que ele fala ali, né? Self-limited epilepsy with centrotemporal spikes, interictal, imperictal, electroencephalographic pattern, visto numa criança de 9 anos de idade. A, que a gente acabou de discutir, né? A figura A. A criança está acordada, o EEG mostra espículas, pontas ondas de alta amplitude sobre T4 e C4 na região centrotemporal. Anormalidades são isoladas ou ocorrem em breves sequências. Espículas estereotipadas assíncronas ou síncronas são vistas sobre toda a região central esquerda também e sobre o vértex também. Então, aquelas descargas que a gente escreveu, né? Só que elas são assíncronas com as de C4. Né? Na figura A, a gente vê aqui que tem um ritmo alfa posterior, né? Então está em vigília. Na figura B, o ritmo alfa desapareceu, tem uma atividade mais lenta, está em sono. Então o que você vê, né? Aumento na figura B da amplitude das ondas, né? Então a atividade patológica, ela ficou, é a mesma atividade patológica, mas ela aumentou de amplitude. Continua ainda com descargas aqui em CZ também independentes, né? Olha, uma descarga em CZ, se você olhar aqui em cima não tem T4, tá vendo? São descargas independentes aqui com reversão de fase aqui para CZ, tá? Tem também aqui, ó, C3, né, que parece também que é independente. Por vezes elas ficam dependentes. Vamos ver o que ele fala aqui. O sono mostra um aumento das descargas epileptiformes interictais e maior amplitude. Vamos ver aqui a C. Essa aqui. Você está em sono ainda, você tem aqui as descargas, né? Na região centro-temporal, mesmo jeito, aqui as pontinhas. Você vê que aqui é mais onda aguda, na verdade, né? E você não tem onda lenta, você não está vendo muita onda lenta aqui. Você não tem ponta onda lenta, você tem mais ondas agudas, né? Com reversão de fase para T4, C3, etc. Aí você tem um período de decremento aqui, ó. O que é decremento? Um achatamento do traçado, né? Logo depois dessa última descarga aqui, dá uma achatada no traçado, perdão, inteirinho. Depois, na mesma região das descargas, você começa com um ritmo rápido de baixa amplitude, que vai sofrendo aqui uma somação, né? Você vai vendo que ele vai ficando mais rápido, a amplitude vai aumentando. Isso aqui é uma crise por onda rápida de baixa amplitude, né? Uma crise eletrográfica limitada aqui ao hemisfério direito. E aqui é artefatos também de movimento, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. EEG perictal, ponta onda repetitiva, são evidentes sobre a região central e temporal direita. É isso aí. Atividade subitamente desaparece sobre a região central e temporal. Você tem aqui uma atividade rápida de baixa amplitude, né? Você tem um período de decremento primeiro, depois você tem essa atividade
de baixa amplitude aqui, rápida, que aumenta em amplitude e diminui em frequência, que é uma atividade, uma crise eletrográfica, né? Interessante aqui, muito bonito esse traçado para a gente ver a rolândica. Bom, vamos voltar ali. C2, C3. O que é que ele fala aqui? Ok. Nas crises focais, que evoluem para crises bilaterais tônico-clônicas, os ritmos ictais podem se tornar bilaterais síncronos, em oposição à crise, à generalização, né? Ondas agudas ou ponta-onda pode aparecer, né? Então, o que acontece? O que ele está frisando aqui, né? Você pode ter uma evolução de uma crise focal para uma crise bilateral tônico-clônica. O ritmo ictal ele pode ficar bilateralmente síncrono, ao contrário já daqueles quadros que já começam generalizados. Isso aqui é para distinguir, né, a secundariamente generalizada, vamos dizer assim, da primariamente generalizada, tá? Porque a primariamente generalizada não vai ocorrer, ou ocorre mais raramente na epilepsia rolândica. Então nós vimos aqui, a gente está discutindo o eletrocefalograma, imagem, a neuroimagem, que é 3.1.6, neuroimagem, é normal ou pode mostrar achados inespecíficos. Se o diagnóstico eletroclínico de SELECTS é feito e você não tem achados atípicos, a neuroimagem não é necessária. Se você tem alterações, né, clínicas do desenvolvimento ou achados no eletro que são inconsistentes com o diagnóstico de SELECTS, de epilepsia rolândica, então você tem que fazer neuroimagem sim. Tem que considerar a neuroimagem. Achados não específicos na ressonância, por exemplo, uma atrofia hipocampal, anormalidades na substância branca, alargamento dos ventrículos laterais, não devem excluir o diagnóstico de SELECTS, epilepsia rolândica. Pacientes com epilepsia focal, devido a anormalidades estruturais, como, por exemplo, uma displasia cortical, heterotopia, tumores low grade, né, podem mimetizar os SELECTS, mas usualmente mostram achados atípicos, né? Por exemplo, um EEG estritamente unilateral ou ainda resistência a medicamentos. Então, tomar cuidado com esses dados, né? 3.1.7 genética. Fatores genéticos, eles têm um desempenho importante na etiologia, né? E como é suportado, né, por uma alta incidência de história positiva familiar para epilepsia, para crise febril e para anormalidades focais dependentes da idade nos parentes dos pacientes com SELECTS. E os irmãos desses pacientes com epilepsia rolândica? Ele descreve aqui o seguinte: irmãos podem mostrar traços semelhantes no eletrocefalograma, né, anormalidades centrotemporais, né, descargas epiléticas centrotemporais, idade dependente também, um traço autossômico dominante, né, com um padrão autossômico dominante, sem crises clínicas. Então você não trata o eletro, né? Isso é um comentário meu, né? Você vai lembrar que você tem nos irmãos, às vezes, a mesma alteração do paciente com epilepsia. Seguindo, entretanto, a síndrome epiléptica clínica, ela tem, na verdade, aqui uma herança complexa e pedigrees, né, famílias com vários indivíduos apresentando SELECTS, é muito raro. Atualmente, né, você não tem ainda um gene patogênico para identificar as crianças com SELECTS, a maior parte das crianças com SELECTS. Então, a gente sabe que uma variante patogênica heterozigota no GRIN2A pode ser encontrada em indivíduos com SELECTS. Nesse caso, eles podem evoluir para encefalopatia epilética com ponta-onda no sono, né? E com a associação com dificuldade de linguagem e alteração cognitiva também. Além disso,
Copy number variants. O que ele quer dizer com isso aqui? Copy number variants você vai ter variações no número de cópias de determinados segmentos do DNA em indivíduos diferentes, tá? Então você pode ter números de cópias diferentes de algumas partes do DNA. Isso aí foi detectado em casos raros também da epilepsia rolândica. Outras etiologias genéticas incluem, por exemplo, síndrome do cromossomo X frágil, né? Deve ser considerado também na avaliação desses casos. 3.1.8, estamos falando aqui de epilepsia rolândica, né? Selects. Qual que é o diferencial dessa patologia? Vamos ver outras epilepsias, né? A encefalopatia epilética e ou do desenvolvimento com ponta-onda durante o sono, ou encefalopatia epilética com ponta-onda durante o sono. Pacientes com encefalopatia epilética e ou do desenvolvimento com ponta-ondas durante o sono podem apresentar-se com crises similares, mas você pode distingui-las pela alteração cognitiva e da linguagem que aparece nessa síndrome aqui. Crianças com selects, né, com a epilepsia rolândica, raramente podem evoluir para uma dessas síndromes aqui, né, que tem um quadro parecido com o do rolândico, crises, descargas epiléticas em sono no eletro, né, e comprometimento cognitivo e de linguagem. Então esse aqui é a primeira diferencial. Qual que é o segundo diferencial? Crises focais devido a lesões estruturais do cérebro. É a segunda possibilidade. Terceiro diagnóstico diferencial aqui, outras selfies. O que é selfies, né? As epilepsias autolimitadas. A morfologia do EEG de várias selfies pode se sobrepor. Então os eletros podem ser parecidos. E a localização das suas síndromes, das suas crises, podem mudar com a idade. Se o paciente se apresenta com uma crise focal, não motora, prolongada, com sintomas autonômicos proeminentes, especialmente vômito ictal, você tem que pensar no Panayotopoulos, as celeias, principalmente. Cromossomo X frágil, aqui ó, outro diagnóstico diferencial, deve ser excluído em homens com dificuldade intelectual, à medida em que as alterações eletrográficas no X frágil podem mimetizar aquelas vistas na epilepsia rolândica. No X frágil, as crises são mais comumente focais, tá? Com o que? Um rebaixamento de consciência, e menos frequentemente as crises são motoras sem comprometimento de consciência ou focais com evolução para crises bilaterais tônico-clônicas. Então aqui o X frágil aqui não rolândico também mimetiza uma epilepsia rolândica.